Muito bom dia, bom dia, bom dia. E ao som do choro desta sanfona, eu começo hoje esse café falando do efeito sanfona. O efeito sanfona, que é o efeito engorda, emagrece, mas por quê que isso acontece? Por que que a gente passa por isso? Por que que a gente, depois de um período assim, aquela sensação de perder peso, aquela sensação de se sentir bem, logo depois a gente recupera tudo de novo e às vezes até pior, né? Por que que isso acontece, gente? Tava indo tão bem, o que aconteceu comigo? Hoje o nosso café vai falar exatamente sobre isso, como eu já falei na chamada. A gente vai entender hoje quais são esses motivos e por quê. Acontece com muita gente. É engraçado dizer isso, né? Mas parece que não, mas as nossas células, elas dilatam. É engraçado dizer isso, né? Elas crescem de tamanho. As células adiposas que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Elas estão ali. Elas se concentram ali. Então, quando uma vez que você engorda, elas criam uma espécie de memória. Então, quando você engorda, quando você ganha peso, elas crescem, elas ficam daquele tamanho ali. Depois, quando você emagrece, principalmente depois de uma dieta restritiva, aquela que você emagrece com rapidez, que você emagrece bastante, essa célula ela faz assim, ó. Aí o seu corpo fica assim, o que aconteceu? Cadê o que estava aqui? Ela cria uma espécie de memória. Olha que coisa louca. Memória de gordura. É uma memória de gordura. Então, quando a gente emagrece, a gente não perdeu gordura. Ela esvaziou. Elas murcharam, elas estão ali. E aí o nosso corpo entende que está faltando alguma coisa. Mas tá ali, você continua magra, você tá bela. É engraçado. Você já viu aquele termo que a gente fala assim, olha, eu não posso cheirar aquele chocolate que eu já engordo? E é verdade. Eu sou assim. É uma luta constante, né? É disciplina, é luta e disciplina. Eu não posso descuidar da alimentação e não posso parar de fazer academia. Principalmente depois do fator idade, pós 40 anos, né? Já estou chegando na casa dos 50. E atividade física. E menopausa, hormônios, tudo isso. Então, chega um período que a gente não pode descuidar de nada. Voltando lá, não só falando das mulheres de 40, 40 mais, 50, mas depois eu faço um vídeo só disso, essas células de gordura, elas ficam ali, murchinhas, prontinhas, esperando você dar um vacilo para elas poderem inchar de novo. E aí, muitas vezes, elas voltam com toda a força e você acaba engordando mais do que você já estava. Isso chama memória. Sim, nossas células, elas têm memória. E é engraçado, né? Não só isso, como o nosso metabolismo desacelera também. E quando isso acontece, quando você olha ali suas roupas ficando apertadas de novo, você engordando de novo, você começa a ficar o quê? Desmotivado? Fala, poxa vida, tava tão legal, o que aconteceu? E aí vem aquela frustração emocional, já começa a entrar em ação. E o teu corpo ali precisa entender que você precisa, né, se proteger. E ele passa a gastar menos energia. E o metabolismo, como eu falei, essa montanha russa de peso, engorda, emagrece, essa sanfona, ela não afeta, né, só o nosso corpo, então afeta o nosso emocional também, né? E a nossa autoestima, ela cai, né? Essa relação com a comida, ela fica super abalada. Você já não entende mais nem por que você tá comendo. Às vezes você tá mastigando e nem lembra por que você colocou o negócio na boca. É uma coisa louca. Então, antes de pensar numa próxima dieta, ou antes de pensar em tomar, sei lá, sabe-se o que para emagrecer, sei lá, fórmula, ou essas coisas que tem aí na moda, caneta, injeção, sabe-se lá o que. Pensa direitinho. Porque o efeito rebote, ele pode vir com tudo. É melhor mesmo construir hábitos, seguir regras, disciplinar, dormir, tomar água e atividade física.
Esse efeito sanfona que eu tô falando, ele não é só uma questão estética, não. Ele traz consequências reais para a sua saúde. Essa coisa de ficar oscilando de peso, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Ele pode trazer riscos, como resistência à insulina, que pode estar te levando a diabetes tipo 2. Ele pode causar um desequilíbrio hormonal, que afeta principalmente o cortisol, afeta a sua insulina. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. E dá uma inflamação crônica, que favorece as doenças cardiovasculares. Perda de massa muscular, né? Porque já que as dietas fazem a gente queimar a gordura, queimar músculo junto com a gordura, né? Que mais? E a frustração emocional, né? Fracasso. Sensação de, falhei. Tava indo tão bem. Eu achei horrível. É horrível. Falhei, tava indo tão bem, minhas roupas estavam bem, comecei a mudar meu guarda-roupa, e aí voltei tudo de novo. Não. É a sensação do fracasso, né? E o problema, gente, é que o emagrecimento rápido, ele quase nunca ele é sustentável, nunca. Porque ele não trabalha a reeducação alimentar. Ele não trabalha o teu emocional, ele não trabalha o sono de qualidade, ele não trabalha o estresse, ele não trabalha outros pilares fundamentais que precisa. É todo um conjunto, é todo um processo, né? E sabe o que é mais cruel em tudo isso? É que quanto mais você precisa passar por esse ciclo de engorda, emagrece, mais difícil fica emagrecer das próximas vezes. Ele cria um vício, uma memória. Por que uma memória? Porque o corpo é tão inteligente, ele tem memória, e ele lembra do que você fez com ele da outra vez, então ele guarda. Ele começa a guardar mais gordura como proteção, como forma de proteção. E quanto mais passa o tempo, quanto mais idade você vai tendo, mais difícil vai ficando. E também tem o fator genético, né? Gente, a minha dica, então, é parar de correr atrás de dietas milagrosas e começar a se ouvir. O corpo, ele responde melhor quando ele é nutrido com comida de verdade, né? Então, eu tenho uma rotina equilibrada, eu tô tendo um autocuidado comigo, eu estou comendo porque eu estou com fome, meu estômago tá roncando, é fome física, né? Então, olha só, ao invés de focar só em emagrecer, ficar magra, ficar com o corpo, foque em ser constante, foque em ser disciplinada, ter uma constância. Foque em ser gentil com você mesma. Não se dê porcarias. Ai, mas é tão gostoso. Cheeseburger é gostoso. McDonald's é gostoso. Pizza é gostoso. Ai, chocolate. Eu amo chocolate. Eu amo chocolate. A Páscoa passou aí. Eu amo chocolate. Mas o que você está se dando, meu? O que você está se dando? Você está se dando gordura saturada, você está se dando fritura, você está se dando farinha, você está se dando glúten. Você está se dando. Você está se dando inflamação. Você está se dando. Então, seja gentil com você mesmo. E tenha essa opção de viver mais leve.